Muito bem, pessoal. Quantos desafios, hein? Faz parte, faz parte. Estamos chegando. Vai dar tudo certo. É um pouco desgastante, né, pessoal? Aí tu entra, aí tu sai, mas ninguém esperava, né, por tudo que a gente está passando aí. E às vezes acontece, né? A tecnologia nos deixa na mão. O que me incomodou é que é a segunda vez que acontece isso, né? Na semana passada também houve um problema, mas a gente vai fazer de tudo para que não aconteça mais, né? Ou o professor troca a internet ou troca o computador, né? Faz parte. Beleza, meus amigos. Vamos lá então, hein? Estamos aí. Vamos lá para aquele nosso test drive. Enquanto alguns estão se posicionando, pegaram uma aguinha, né? Conseguiram fazer um ou outro ajustezinho aí, né? E a gente vai agora tentar aqui, então, abrir outra vez os nossos slides. Maravilha. Estou vendo vocês, estou com a tela aberta, ainda não está na tela do tamanho que eu gostaria, para poder fazer a interatividade aí com todos, né? Muito bem. Prometo para vocês que isso não vai mais acontecer, tá, meus amigos? Às vezes foge do nosso controle, nem que a gente vá num plano B aí na próxima aula. Já estou pensando em outras alternativas aqui, porque isso não é bacana, não. Estou com os slides abertos e agora eu quero deixar eles em tamanho maior para que vocês possam visualizar aqui na tela também, né? Enquanto ainda há alguns colegas entrando. E é assim que funciona, não adianta. Vamos ver aqui se eu consigo... na verdade, o problema todo é no notebook do professor, né? Quando chega aqui no slide, isso aconteceu na última aula, e está acontecendo hoje de novo, ó. Agora deu certo. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. E aí vai ficar bom para todo mundo. Um pouquinho de paciência. Enquanto está abrindo nossa tela maior. Aspectos da oralidade. Último tópico do nosso conteúdo. Nós vimos 5 tópicos já nas nossas aulas. E hoje nós estamos, então, no último tópico, que ele não vai se encerrar por aqui, né? Hoje a gente vai entrar em algumas atividades que fazem parte desse conteúdo. Como eu disse para todos vocês, a ideia é nós temos uma aula específica, mais detalhada, falando sobre a questão do falar em público, inclusive, né, que é um dos temas que está relacionado aí a esse conteúdo. Agora vai. Todo mundo vendo aí, né, meus amigos? Show, né? Beleza. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Vou ver se alguém chamou aqui. Ok, obrigado, Alissa Mara, pela participação. Vamos ver se vai funcionar aqui a passagem de tela. Beleza, galera. Muito bem. Mil perdões, viu, pessoal? Peço desculpa a todos vocês. Infelizmente, tivemos alguns percalços, assim como aconteceu na última aula, né? Não era para ter acontecido isso. Isso traz um transtorno, né? Mas a nossa vontade supera tudo isso, né? Aspectos da oralidade. Vamos entrar aqui, então, no nosso conteúdo de hoje. Quem tiver alguma intervenção depois, pode fazer sem problema nenhum.
Primeiro nós vamos falar aqui, meus amigos, sobre a oralidade por si só. É a prática do uso da língua natural por meio da produção sonora em diversos gêneros de texto orais, nos mais diferentes contextos e níveis de formalidade. Isso aqui é um conceito, né? Esse é um conceito, né, básico. Né? A gente vai ligar a oralidade com a produção sonora, com a fala. Vocês já sabem disso. Nós vimos lá, né, a linguagem verbal como, né, um dos tópicos, a comunicação verbal, quando está associada com a fala. E nessa oralidade está, então, inclusa a fala e há alguns aspectos importantes que estão juntos com a fala, como os gestos, como a expressão facial, como também movimentos corporais, entre outros. Ainda temos alguns colegas que estão entrando aqui. Vou ver se eu consigo colocar aqui no microfone para interromper. Agora sim. Às vezes, quando o pessoal conecta, o microfone acaba abrindo sozinho e traz um problema, né? A oralidade, meus amigos, está associada à linguagem. Qualquer meio de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais e assim por diante. Como eu disse para vocês, aqui alguém talvez esteja riscando lá para poder marcar o material, né? Como eu disse para vocês, aqui é a parte conceitual, é a parte mais teórica quando falamos de oralidade. Mas, em linhas gerais, liga-se com expressões sonoras, com a fala. E a fala não vem sozinho. Geralmente, acompanham gestos, expressões faciais, movimentos corporais. Muito fácil de compreender, né? O que é exatamente a oralidade. Muito bem. Vamos passar aqui para o nosso próximo. Essa é uma provocação boa, né? Perguntei para vocês no início do nosso encontro aqui, perguntei a vocês sobre falar em público, se vocês viram aquele vídeo, foi colocado ali no Moodle, uma matéria muito legal que o Programa Fantástico fez há uns 2 anos, pegou pessoas comuns e tinham receio de falar em público. Algum professor ajudou você a saber como falar? E aí tem a foto aqui, né? Tem a imagem do menino segurando o microfone, né? E esse menino, ele apresenta uma cara, né? O rosto um pouco preocupado, certo? Ver se tem alguém que esteja com o microfone aberto aí, turma. Dá uma verificada aí, por gentileza, para não ter um vazamento aqui, não interferir, né? Ou se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer sem problema algum. É fácil de responder essa pergunta, né? Se algum professor ajudou você a saber como falar. Por que motivos se pergunta isso? A ideia que não é papel da escola ensinar o aluno a falar. Existe essa ideia em linhas gerais. Porque a criança, ela aprende a falar principalmente na sua criação, na família. A concepção de que a oralidade, a fala está presente no nosso dia a dia e não é necessário aprendizado. Outro motivo fácil de responder, né? Quer dizer, a escola não precisa ensinar a falar porque eu estou aprendendo em casa. Essa seria uma ótima resposta para aquela pergunta. Mas nós vamos lembrar o quê? Que na oralidade existem diversos gêneros. Entrevistas de emprego, inclusive, debates, exposições, diálogos. E que isso nós não aprendemos em casa. Isso nós vamos aprender enfrentando, nós vamos aprender na nossa vida. Teve um psicólogo suíço, e o nome dele aqui,
o Bernard Schwenley, que diz o seguinte: cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas situações comunicativas, especialmente nas mais formais. É o que ele defende. Um dos maiores estudiosos sobre o desenvolvimento da oralidade, esse psicólogo suíço, Bernard, ele defende que os gêneros da fala têm aplicação em vários campos da vida social, do trabalho, das relações na área política, na área interpessoal também. E o que eu quero dizer para vocês? Que a gente às vezes não percebe, né? Vocês vão recapitular a memória de vocês na época da escola, quando um professor fazia o quê? Fazia o trabalho em grupo, fazia uma atividade, e essa atividade que era feita, ela tinha o interesse para que a turma se soltasse mais, que a turma pudesse se expressar. Isso vocês viram ao longo da trajetória de vocês. Inclusive, na nossa disciplina, nós tínhamos um trabalho que era avaliação de grupo, em grupo. Ah, é ruim fazer, né, a avaliação em grupo, né? Tem colegas que acabam não gostando, preferem fazer trabalhos individuais, porque tem a sua maneira, né, de trabalhar, e com o grupo é diferente. Mas o trabalho em grupo ele tem um objetivo, né? Justamente as relações interpessoais, e para que seja desenvolvida a comunicação. Então, lá atrás na escola, quando alguém disse que era para fazer um trabalho em grupo, tinha um motivo para isso. Ah, é ensinar o aluno a falar? Não, não existe uma regra exata, mas serve como um treinamento. Então, se alguém pergunta, um professor ajudou você a saber como falar? Vocês podem ir refrescando a memória de vocês e lembrando de experiências que vocês vivenciaram. Diz que a escola deve ensinar. Há algumas correntes que dizem que não. E nós, na nossa trajetória estudantil, né, devemos aprender são outros aspectos e não a questão da fala. Então, isso sempre traz um debate, sempre traz uma reflexão. E qual é o resultado? Esta face aqui. Qual foi né? Vocês estão vendo esse gato com esses olhos arregalados? Quem foi a colega? Algumas colegas tinham interagido ali no começo da nossa aula, quando nós falamos do medo de falar em público, né? E aí, quando o professor fala ou propõe uma atividade de falar em público, como é que vai ser a reação? Talvez semelhante a essa imagem, né? O resultado é o medo de falar em público. Por quê? Porque não foi treinado lá atrás como poderia ter sido. Ou pouco foi treinado. Uma série de estudos que apontam, alguns colegas aqui falaram no início, né, do nosso primeiro vídeo, do medo de falar em público. Um estudo realizado com mais de 3.000 ingleses, publicado por um jornal britânico, Sunday Times, em 2015, revelou o medo de falar em público como o mais temido medo do ser humano, 41%. Muito maior que o medo de ter problemas financeiros, 22%. Ficar doente e até falecer, 19%, foi o que deu na pesquisa. Uma outra pesquisa, Universidade de Chapman, 2014, indicou o medo de falar em público como o mais presente entre os entrevistados, 25%. Aí houve outros critérios. Essa é uma outra pesquisa. Ou seja, colega André disse que não estava conseguindo ouvir. Perguntou se mais alguém está com dificuldade no chat aí. Todo mundo está me ouvindo aí, pessoal? Sim. Ok, obrigado. Estou ouvindo também. Estou ouvindo também, professor. Beleza, obrigado. Pode ser alguma oscilação aí, Andriele. Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Estamos juntos, estamos juntos. Ou seja,
todos os aspectos que o professor trouxe aqui, eles colaboram, eles evidenciam que muita gente sofre os sintomas do medo de falar em público e precisam de coragem para superar a ansiedade e vencer o medo. Vamos ver aqui. O que mais que nós temos, meus amigos? Vocês veem que tudo é uma historinha, né? A gente vai começando lá atrás, lembrando da escola, alguma dificuldade. E aí chegamos no 6.1, a linguagem e a apresentação. É o que está dentro do nosso conteúdo. De acordo com o dicionário, Aurélio, a palavra linguagem, substantivo feminino, refere-se ao uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e de comunicação entre as pessoas. É também a forma de expressão pela linguagem própria de um indivíduo, grupo, classe, etc. Ah, isso é óbvio, todo mundo sabe o que é a linguagem. Muito bem. Você está contextualizando dentro da nossa disciplina, nós temos itens que a gente precisa falar da teoria e precisa falar dos seus conceitos para chegar na prática. Vimos a linguagem aqui. O que as empresas querem hoje? Todos vocês sabem disso. Pessoas com boa comunicação, que têm facilidade de expressar-se. Aquelas pessoas que têm facilidade de se expressar podem levar uma vantagem. Não é uma regra exata, não é. As empresas têm os determinados perfis dos seus colaboradores. Muito bem. Estamos falando da linguagem e da apresentação. A linguagem corporal. A linguagem corporal é o princípio que norteia a boa gesticulação. É a naturalidade. O colega também comentando aqui, né, da comunicação básica. E aí, meus amigos, que eu tenho dito para vocês, não é uma regra exata e as situações que a vida nos coloca vão nos proporcionar o falar em público, o expressar-se. Até sem perceber, observe essa dica aqui, né? A linguagem corporal está ligada à oralidade. E aí nós temos que ser naturais, a naturalidade, como foi dito ali. Até sem perceber, em apresentações, acontecem situações de coçar a cabeça, esfregar as mãos, piscar muito os olhos. Tudo é linguagem corporal. Os gestos, eles são inconscientes. Muitas vezes nós não percebemos, nós somos traídos por eles. Por isso é importante ter cuidado. Gestos moderados, ritmo, harmonia, cadência na fala, são alguns aspectos que fazem parte da oralidade e que podem, junto com a naturalidade, ou seja, sermos naturais, auxiliar para esta comunicação oral. Eu repito que nós vamos ter uma aula específica de falar em público, mas aqui nós já estamos dando uma pincelada também. E a postura, então? Como agir? Estamos falando de oralidade, da linguagem, e estamos falando também das expressões corporais que estão ligadas a essa comunicação oral. A postura, como agir? Essa é a pergunta. Pois é. Se fosse o caso, o colega também comenta aqui, a comunicação é básica. Os italianos falam muito com as mãos. Exatamente. E claro que é uma característica, né? Você sabe que tem aquela piada, né? Isso aqui não é... O próprio italiano faz essa piada, né? Que dois italianos, já falei para vocês em aula, né? Dois italianos caíram no mar e não sabiam nadar. Né? Eu já falei isso, né?
E passou um tempo e eles chegaram numa ilha, né? Conseguiram chegar e aí... Como é que eles chegaram se eles não sabiam nadar, né? E eles começaram a conversar. E como eles conversam com as mãos, né? Com os gestos, chegaram até a ilha e não se afogaram. Isso é uma piada que o próprio italiano faz, mas é uma característica comum, né? E nós falamos com as mãos, né? Naturalmente que é uma brincadeira e não é nenhum desrespeito, mas para ilustrar o que a colega dizia aqui, né? Postura. Como agir? Como agir? Eu posso me sentir intimidado por um público que eu vou ter que me dirigir. Eu baixo a cabeça, o meu corpo fica curvado, eu já chego me sentindo uma pessoa fracassada, humilhada. Isso não soa bem, não pega bem para o público que está lá. Então, lembrem-se, falamos aqui da naturalidade. Então, nós temos que agir com... Como que nós temos que agir? A postura. Comportamento seguro, confiança, sem hesitar. E quando que eu tenho confiança? Eu quem? Eu, cidadão, que tenho que falar para o público e que tenho que me expressar oralmente. Quando que eu tenho confiança? Quando eu tenho conhecimento e bons argumentos para defender aquilo que eu preciso expressar, né? Tem pessoas que às vezes não têm bons argumentos, mas se viram, né? Eles até conseguem dar uma embromada ali. Então, o meu comportamento seguro, ele está alinhado ao conhecimento que eu tenho. Começamos ali atrás, lembramos, né? Linguagem corporal, expressões, postura, né? Chegar lá para falar para alguém, já me sentindo encabulado, olhando para baixo, corpo curvado, não pega bem. Aí tem o alerta, foi trazido ali, né? Não subestimar, tom de arrogância, né? Isso não é legal, isso não é legal, né? Ou prepotência, né? Não pega bem, não pega bem, por mais que a gente tenha conhecimento. Então, postura, como agir? Naturalidade, segurança, confiança. Ah, mas a minha voz não é boa, eu falo baixo. Você vai falar no volume que tem que ser necessário, mas é importante que as pessoas entendam. Eu já disse aqui para vocês, quem presta atenção nas aulas, eu que também trabalho com rádio, né? Antigamente, para falar em rádio, o cara tinha que ter o vozeirão. Hoje não é mais preciso, não é mais. Hoje a pessoa tem que ter clareza. Posso falar no meu volume habitual. Basta aumentar o volume, né, do microfone que a pessoa vai falar na rádio ou na televisão. Antigamente vozeirão, hoje não precisa mais. O importante é a clareza da comunicação. É assim que funciona. Certo? Então estamos falando da oralidade, chegamos aqui na postura. Atitudes que podem ser evitadas. Só que nós vamos voltar numa outra aula que vai ser específica do falar em público, mas que a gente já traz alguns itens aqui na aula de hoje. Manipular objetos, caneta, chaveiro, lápis, de forma exagerada. Tudo que é exagerado não pega bem, né? Ajeitar toda hora os óculos, arrumar o cabelo. Você está falando para um público, você está te expressando oralmente. Não importa o número de pessoas que esteja te assistindo. Certo? Roer unhas, cruzar os braços, por incrível que pareça, né? Cruzar os braços não soa bem se você está mediante um público. Não soa bem. Colocar as mãos muito tempo no bolso, apoiar as mãos na cintura, olhar para o chão ou para o teto, olhar muitas vezes para o relógio, né? Olhar muitas vezes para o relógio é que o cara não aguenta mais, né? O cara quer fugir. Dar as costas para o público, dar as costas para o público, coçar-se, né? Enfim,
tem algumas atitudes que ajudam na postura. E se tu tens uma postura boa, tua comunicação oral tende também a ser boa, certo? A fala. Hoje, o nosso tema é a oralidade. Temos uma imagem aqui, simboliza duas pessoas falando. Ou uma falando e a outra ouvindo. A voz determina a personalidade de quem fala. Se estamos alegres, tristes, apressados, seguros. Ah, professor, isso aí é óbvio, né? Todo mundo sabe. Tem algumas questões da nossa disciplina que às vezes são óbvias. Mas são questões que nós temos que ter a reflexão e analisar com muita atenção, porque às vezes até passam despercebidos. Então, se nós estamos falando da comunicação oral, a gente tem que abordar também a voz. Por quê? Porque a comunicação oral é a fala, todos nós sabemos. Né? Pois é, Eliezer, tomar chimarrão pode, o guri de Uruguaiana faz enquanto fala e o Gaudense também. Pois é, amigão. Não, é claro que eles são personagens, né? Mas a gente está falando daquela questão de toda hora, né? Toda hora, manipular objetos a todo instante, né? Pode não pegar muito bem, né? Quanto melhor a dicção, mais facilmente os ouvintes vão compreender a mensagem. E se mais facilmente eles compreenderem a mensagem, o que nós vamos ter? Vamos ter o êxito na comunicação. Vai chegar lá na outra ponta no feedback, né? A pessoa vai te dar um retorno depois de assimilar a mensagem. E se ela compreendeu, ela vai saber que tu estavas preparado. Demonstração de preparo. Falamos da naturalidade, amigos. A pausa é um dos maiores indicadores da naturalidade na comunicação. Às vezes o professor dá umas pausas aqui, né? Mas por quê? Porque a gente dá uma entonação em algumas situações para ficar mais claro para vocês, e a pausa porque é justamente uma maneira também que eu me comunico. Se eu estivesse aqui falando rapidamente, né? Aquela história. Não sei quem de vocês aí já escutou a rádio, por exemplo. Em alguns momentos, a gente tem que fazer a leitura de um anúncio de falecimento. Professor, né, que além de professor também trabalha como jornalista e radialista, eu não posso narrar um jogo de futebol lendo uma nota de falecimento, né? Não tem como, né? Então a pausa é um sinal também de respeito nesse caso. Se o cara chegar lá e dizer, olha, o falecimento, fulano de tal, sepultamento acontece tal e tal horário, os atos fúnebres, né? Se você for... Professor, Pois não. olha só, uma coisa engraçada que já aconteceu na rádio. Agora estou falando isso aí sobre a nota de falecimento. O cara tá lá no meio da programação, daí dá a nota de falecimento e em seguida vem uma propaganda lá, um comercial, na verdade, ou inserir um anúncio, na verdade, de um bailão em seguida. Já viu de acontecer isso aí ou não? Meu amigo. Isso aí ainda é fichinha, viu? Tem coisas piores aí que a gente já viu, mas por quê? E, claro, a tua observação ela é importante, porque se a gente está fazendo a comunicação de uma nota fúnebre que se pressupõe ser algo pausado e com respeito, depois da comunicação, ninguém quer que entre uma música alegre, por exemplo, né? Não vai ser muito bacana. Então, tudo depende, né? Já aconteceu de algum profissional repórter entrar dizendo de um esfaqueamento e aí volta, né, e o comunicador vai lá e diz, olha, que maravilha, vamos ouvir a música. Não é maravilha, né? Não tem nada de bom, né? Exatamente. Então, tem esse tipo de história que a gente tem que pregar a pausa, tem que pregar o respeito, né? E é assim que funciona, né? Não adianta. Mais 10 minutinhos nós temos aqui, entrou um temporizador aqui para mim, e a gente prossegue então. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, né? A fala está dentro da oralidade
E aí nós falamos da postura, trouxemos algumas dicas, e aqui falamos da pausa. Claro que não pode ser aquela coisa uma lesma, né? O cara vai morrendo, falando devagarzinho e para toda hora. Não, não. É uma pausa, não. É a pausa da respiração. Isso vai facilitar na minha oralidade. Né? É assim que funciona. Muito bem. A fala. Eu disse aqui, ó, já mudei o slide. Fazer pausas sempre que o pensamento for concluído. Isso dá oportunidade para que as pessoas pensem sobre o que foi transmitido, ampliando a chance de compreensão. Repetição de informações importantes com palavras diferentes. Isso aí é muito comum na rádio, inclusive. Tu repete, tu dá ênfase a algo importante, porque tu está fazendo uma comunicação oral e as pessoas conseguem, né, se tu deu a pausa ou tu repetiu e reforçou uma palavra, a pessoa vai gravar mais. Por que que tem a propaganda lá na transmissão de futebol? Né? A bola saiu pela linha de fundo e lateral, oferecimento Coca-Cola. E aí continua a transmissão e outro vai lá e narra, oferecimento Coca-Cola. Por que que é a propaganda? Porque tu bate na tecla. Tu repete a todo instante. E quando tu repete a todo instante, a tua comunicação oral, ela pode colaborar que as pessoas gravem mais. Vocês sabiam? Sei que a grande maioria de vocês está com raiva do Jornal Nacional e às vezes nós ficamos, né, indignados aí com tragédia toda hora, determinadas posturas que são feitas. Vocês sabiam que alguém fez um levantamento um dia, toda vez que William Bonner, na época era Fátima, né? Toda vez que William Bonner, Fátima, ou enfim, os apresentadores do Jornal Nacional, eles dizem, eles estão encerrando o jornal e eles falam a seguinte frase: boa noite. Eu não sei quantos por cento das pessoas que estão assistindo do outro lado dão boa noite. Devolve o boa noite. Interessante. Professor, Diga. o Boris Casoy era mais enfático nessa parte aí. Sim, sim, porque ele fazia um comentário em cima da notícia, né? É que geralmente ele iniciava o programa com o boa noite. E aí, Uhum. geralmente, eu me lembro que eu assistia com os meus avós e eles sempre davam boa noite. E ele sempre dá uma boa noite. É exato, também é outro exemplo, é exatamente isso. Então, por que eu estou dizendo para vocês que a oralidade é a fala e que as pessoas gravam, né? E tu fala pausadamente, e tu repete termos. Ah, eu vou ter que falar em público, e agora? E agora tu vai ter postura. E agora tu vai estudar o assunto para falar em público. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, ninguém nasce sem timidez, né? Todo mundo tem timidez, uns mais, outros menos. Então tu vai impor o teu ritmo, tu vai impor a tua pausa. Em alguns momentos tu pode falar mais rápido, em outros não. A conclusão, o corpo tem uma linguagem própria que caminha junto com a oralidade. Exatamente assim que funciona. Certo? Um assunto que eu gosto esse, viu? Comunicação oral, eu gosto porque eu também trabalho com isso, né? E que interessa na vida de vocês. Né? E esse é o bom da nossa disciplina, né? Situações que a gente está trazendo para o dia a dia, né? Como a questão da fala e da oralidade. Aí vem o quê? Olha a imagem aí, ó. Tá? E agora? Falar em público, né? A entonação da voz. Volume correto. Entonação ideal, né? Bem assim, Mônica, é exatamente, colega. O volume correto. A entonação ideal. O volume da voz
ele frequentemente ele se torna baixo, porque às vezes o indivíduo não respira fundo o suficiente. Não toma ar suficiente quando fala. Não força a saída do ar com a fala. Utilizar a capacidade pulmonar, a caixa torácica, significa utilizar os músculos responsáveis pela respiração adequadamente. Eu não consigo aumentar a voz, a minha entonação, mas eu posso melhorar a minha postura. Eu posso melhorar a minha respiração. Umas dicas rápidas aqui, né? Pratique tomando ar várias vezes pelo nariz. Concentre-se no movimento do seu diafragma, na área do estômago. Inspire lentamente. Novamente, mantendo seus lábios fechados. Diga palavras simples enquanto empurra o ar para fora dos pulmões. A colega também está dizendo aqui, acontece muitas vezes das pessoas não ouvirem muito a minha voz, dizem que eu falo baixo, agora de máscara piorou. Pois é, a máscara é uma situação delicada. Então, respire a cada frase, né? Às vezes a entonação, mas eu não tenho uma boa voz, mas a tua entonação, ela não fica boa porque tu não respirou adequadamente. Mas eu não tenho uma técnica de respirar, mas tu pode tentar criar uma técnica, pode tentar criar, né? Então, aquilo que eu dizia para vocês, você já deve ter feito aquela brincadeira lá dos 33 tigres tristes. Né? Tem situação. Quem amafagafar, mafagafinhos, bom amafagafigador será? Tu pegar palavras difíceis assim, não é muito fácil de tu falar, muito rápido, né? Então tem toda uma jogada de tu respirar, né? Tu vai ler a nota fúnebre lá na rádio e tu tem um nome complicado. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Né? Vai tentar separar a sílaba para não te perder. Uma dica muito fácil. E quem trabalha com isso acaba seguindo. Alguns seguem, outros não seguem. Dica nenhuma, né? Mas a gente que prega uma comunicação correta, né, separando as sílabas, acaba facilitando, né? Experimentem. Agora falta 1 minuto e meio para terminar o tempo aqui. Nós temos 40 minutos livre, depois encerra. Então, nós vamos voltar no link 2, na nossa última parte da aula de hoje, tá? Vai encerrar aqui, vai encerrar essa janela, falta 1 minuto e 10. Nós vamos voltar no segundo link. E o exercício para vocês, você já deve, alguém já falou em algum lugar. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Tem que falar rápido. Oralidade. Palavras difíceis que se tem sílabas próximas, né? Esse exercício, se vocês não ouviram, alguém já fez em algum lugar, fala rápido, vai dar problema em algum lugar. Por quê? Mas aí tu vai fazer a pausa, vai respirar, vai te ajudar. Faça o exercício agora. É 5 minutinhos, 5 minutos para eu fechar a janela aqui. Eu vou salvar e nós vamos voltar no link 2. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Falem rápido. Falem rápido com quem está com vocês aí, né? É oralidade, é difícil. Né? Façam esse exercício. Casa suja, chão sujo.